Jesus. Paz, Senhor, para os irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom sentir essa presença santa, gloriosa. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. É momento de nós buscarmos a esse Deus e saber que Ele tem o melhor reservado para nós. Estamos perdendo tempo em deixar aquilo que é de Deus para depois. É momento daqueles que são adoradores, adorar esse Deus verdadeiro, adorar em espírito e em verdade. Ele está chamando o povo dele para a adoração. Quando o pastor falou se eu ia trazer uma palavra, e ontem eu comecei a orar a Deus durante o dia. Eu levantei de manhã, fui orar, e eu falei para o Senhor, Senhor, me dá um tema. Eu sempre peço um tema para Deus. Quando Ele me dá um tema durante o dia, o que Ele vai colocando, ministrando no meu coração, eu vou escrevendo. Eu gosto muito de escrever. E Deus me deu um tema: como vencer nossas batalhas espirituais. Irmãos, isso é tão certo, que nós estamos vivendo dias de batalhas espirituais. E se nós não revestirmos da palavra do Senhor, se nós não ficarmos firmes na palavra do Senhor, muitos vão se desfalecer. Nós vamos voltar aos cultos e muitas pessoas que estavam sentadas aqui, nós não vamos ver mais. Porque as pessoas estão permitindo que o medo domine eles. As pessoas estão permitindo que tudo aquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas ficam parado. E nós não podemos. Nós temos que resistir ao diabo. Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro 5. O 8 e o 9. Irmão, eu quero ler na Bíblia, que é a nova linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa tradução, mas é a mesma coisa. Amém? Que diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa palavra foi muito forte, chamou muito forte, falou muito forte ao meu coração, porque nós podemos observar um leão. Quando o leão ele quer pegar a presa dele, ele não tem pressa. Ele fica à espreita, ele fica só observando. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele fica andando ao derredor da presa, até o momento que ele vê que a presa está cansada. Na hora que a presa está cansada, ele vai lá, ele dá o bote certeiro, porque numa bocada ele mata. E o diabo não é diferente. O diabo ele faz a mesma coisa nas nossas vidas. Ele não tem pressa. Ele trabalha devagarzinho. E ele usa o campo mais fértil das nossas vidas, que é as nossas mentes. E o Senhor trouxe isso para o meu coração. Lá em Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo vai declarar para nós assim, que ele sabe passar falta, mas ele sabe também ter abundância. Irmãos, o cristão, ele passa por duas situações na vida dele. Ele passa pela tempestade e ele passa pela bonança.
Se você está vivendo dias difíceis, dias aonde você vê que a sua guerra está sendo maior do que aquela que você pode suportar, não desista. Não abaixe a sua cabeça. Creia que Deus está providenciando a vitória para a tua vida. Deus, Ele não esquece de nós. Deus, Ele está do nosso lado. Ele não é igual ao inimigo. O inimigo está ao nosso derredor, mas o Senhor está do nosso lado, cuidando de nós, tomando nós pelas nossas mãos e ajudando nós a vencermos. Mas só se você estiver vivendo aqueles dias de fartura, que está tudo bem, que nada está acontecendo, comece a orar. Porque a prova vem. Não tem como, irmãos. Ela vem. Porque a prova ela só vem para mostrar o quanto Deus é nas nossas vidas. E para nos fazermos crescermos na presença do Senhor. Parece impossível, mas não é. Quando a luta vem, nós pensamos assim, de que maneira nós vamos vencer? Irmãos, e nunca é com as nossas guerras, nunca é com as nossas armas, nunca é com as nossas batalhas. Na nossa caminhada cristã, nós temos dias que a gente pensa que muitas vezes o Senhor nos esqueceu. Porque tem lutas, irmãos, que quando ela vem nas nossas vidas, somente nós e Deus para saber qual é o tamanho dessa luta. Não adianta nós queremos falar para ninguém, porque ninguém vai poder fazer nada. Mas creia você que você tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que zela por você. O salmista fala que nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Eu amo esse salmo, porque até quando nós estamos dormindo, existe uma batalha contra nossas vidas, mas o Senhor as vence por nós. Aleluia. Na realidade, nós não sabemos como vamos passar por nossas lutas. Nós não sabemos como nós vamos passar pelas nossas batalhas. E não sabemos como nós vamos vencê-las também. Em Efésios 6:12, diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Irmãos, se uma pessoa vier na sua direção, sabe, Irene? Se uma pessoa vier na tua direção e resolve atacar você, você vai desvencilhar dessa pessoa, porque você está vendo. Você vai sair, você vai fugir de perto dessa pessoa para que ela não te ataque. Mas na batalha espiritual, é só no mundo espiritual que você vai vencer. Não é no natural que você vai vencer, é no espiritual. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, irmãos. A nossa luta é contra os dominadores, as potestades do ar. Como está a tua vida diante do Senhor? Como você tem orado ao Senhor para vencer as suas guerras espirituais? Enquanto nós estamos brincando de ser crente, irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, roubar e ele vem para destruir. Mas nós temos um Deus que veio para nos dar vida e uma vida plena e abundância na presença dEle. Isso não é para qualquer um, somos para nós que somos salvos. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Creia nisso nesta noite. Aleluia. O maior problema é que tentamos lutar nossas batalhas espirituais com recursos naturais. Nada do que você fizer, nada do que você disser vai espantar o diabo. Sabe, não tem um segredo
Que você fecha o olho e fala, ele não está aqui, ele não está aqui, ele está aí. Ele está sim. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, você vai vencer. Essa é a autoridade que Ele te dá em Cristo Jesus. Não é você que vai vencer, mas é o Senhor que vence por você, na autoridade que há no nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos nos armar contra as hostes do inimigo. Nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor. Nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Nós não podemos permitir que os ventos façam nos balançarmos, não. As nossas raízes têm que estar perante o Senhor com uma profundidade tamanha que não tem vento que possa envergar nós, não. Fazer com que nós possamos ser destruídos. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos sim, mas nós temos aquele que venceu por nós e está aqui no nosso meio e nos dá vitória sem dúvida nenhuma. Aleluia. Se algo acontece, nós reagirmos emocionalmente. O inimigo, agora através de situações ou pessoa, ele nos desestabiliza. Irmão, o teu marido não é o teu inimigo. A tua esposa não é a tua inimiga. Os teus filhos não são os teus inimigos. O teu chefe, ele não é o teu inimigo. Irmão, qualquer um de nós que dar brecha para o inimigo, ele vem e usa. Eu quero parar aqui um minutinho para falar algo que aconteceu comigo. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu oro o tempo todo. Eu levanto, eu estou orando, eu estou fazendo minhas coisas, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu não dou, a minha cabeça, eu já coloco assim, eu acordo de manhã, eu já começo a orar. Quem que eu vou lembrando, eu estou orando. É o dia inteiro mesmo. E eu estudando isso, lendo isso, Deus trouxe uma coisa na minha memória. Eu já falei isso, mas eu gostaria de falar novamente. Eu e o pastor, nós fizemos uma viagem um tempo atrás, uma viagem que nós estávamos planejando, foi uma bênção, uma semana de bênção, que nós nos divertimos muito, foi muito bom. No dia que nós viemos embora, nós tínhamos que estar 8 horas da manhã, mas o voo ia ser 8h20, 8h40. Ele falou assim, à noite, ele falou, ó, deixa todas as coisas prontas, já a mala pronta. Aí a gente acorda às 7 horas, toma um café, dá tempo de ir para o aeroporto, entregar o carro, tudo. Eu falei, tá bom. Aí fomos dormir, oramos, foi uma benção. Aí de manhã eu acordei, e ele estava fazendo algo, e eu falei com ele, e ele não respondeu. E eu falei novamente, ele não respondeu. Irmão, foi questão de segundo, me subiu uma ira. Mas eu fiquei brava, eu fiquei nervosa. Mas eu fiquei tão nervosa, uma coisa surreal. Fiquei muito nervosa. Aí eu entrei, ele falou para mim, ele falou assim, ele falou alguma coisa, eu não lembro o quê, e eu não respondi. Eu estava tão irada, tão nervosa, eu não respondi. E ele falando comigo, eu não respondi, mas foi uma coisa diabólica. Aí nós fomos para o aeroporto e eu muda. E ele falava comigo e eu não respondia, de tão nervosa que eu estava. Olha como o diabo trabalha, de tão nervosa. Nós pegamos o avião, a Jaciara foi com o André nos buscarmos no aeroporto, nós fomos para casa, e nós chegamos em casa, era meio-dia e pouco, 1h, não lembro, nós estávamos muito cansados. Ele ainda falou assim, eu vou descansar um pouco. Enquanto ele foi descansar, eu gosto de chegar de viagem, já desarrumar a mala, aquela coisa toda. E aquilo dentro de mim que eu ainda não entendia. Por quê? Mas aquilo tomando conta de mim. Aí eu desci para separar uma roupa, o Senhor falou assim, bem assim para mim,
bem assim, irmãos, como Deus é fiel. Deus falou assim para mim, por que você está dando lugar para o diabo? Aquilo caiu de uma maneira, eu falei, Jesus, o meu marido não ouviu. Se ele tivesse ouvido, jamais ele ia ficar sem responder. Não tem o porquê de eu estar assim. E aí vê assim, é lógico que ele ouviu. Desse jeito, é lógico que ele ouviu. Eu falei, não vou discutir com você não, Satanás. Pois eu subi, ele estava descansando, lembra? Eu falei, acorda. Ele olhou para mim, acorda. Ele abriu o olho assim, o que foi? Eu falei assim, eu ainda fui do lado da cama, falei, não quero falar nada para você, eu quero te pedir perdão. Eu dei lugar e o diabo me usou. Eu sei, eu falei bem assim, eu sei, você não ouviu eu te chamar. Não ouviu. Mas o diabo colocou na minha mente que você me ignorou. E eu sei o marido que eu tenho que jamais ia ignorar nada que eu falasse. Aí eu abracei e falei, nós vamos orar, e o diabo vai cair por terra em nome de Jesus. Irmão, e caiu por terra sim. Então, Deus me fez ver isso quando eu estava lendo isso. Qualquer um que der lugar para o diabo, ele trabalha nas nossas mentes e rouba a nossa paz, rouba a nossa mente e destrói aquilo que Deus deu de mais precioso nas nossas mãos, que é a nossa salvação. Irmãos, o diabo, ele anda à espreita, ele anda procurando uma brecha para destruir as nossas vidas, para que nós percamos o nosso foco, que é Jesus. Quanto tempo você tem esperado a tua bênção? Talvez o inimigo tenha falado para você, você não vai conseguir, desista. Olha, fulano, Beltrano já conseguiu e você está esperando quantos anos? Não importa o tempo, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. Mas que eu quero falar para você, que no tempo do Senhor ela vai chegar. Aleluia! Glória a Deus, creia nisso. Não permita que o inimigo tome conta do teu coração e faça com que você esmureça, que você perca a tua fé. Aleluia. Aleluia. Abra vossas Bíblias em Mateus 16, o 21 ao 23, eu quero ler com vocês. Aleluia. Deus poderoso, acompanhe na leitura de vocês, irmãos, que eu vou continuar na NVI. Amém? Mateus 16, 21 ao 23. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. Com quem que Jesus estava conversando? Com os discípulos. Eu preciso ir para Jerusalém. E ali, líderes judeus, os chefes do sacerdote, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, mas no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Irmãos, nós temos que ser vigilantes. Se nós darmos lugares, o diabo usa a nossa boca como ele usou Pedro. Mas Jesus teve o discernimento naquele momento de saber que não era Pedro que estava falando, mas sim o diabo usando a boca de Pedro. Quantas vezes acontece isso conosco? Nós temos sonhos, nós temos projeto. A gente vai tão feliz compartilhar com alguém, a pessoa fala assim, vai dar certo nada. É besteira. Eu conheço uma pessoa que fez isso aí e não deu certo não. Se está no teu coração, foi Deus que colocou. E se Deus colocou, Ele vai honrar. Pode estar dando tudo errado para todo mundo, mas para você já deu certo em nome de Jesus.
O diabo, ele não tem poder para decretar o fim de nenhum dos filhos do Senhor. Foi Jesus que nos comprou com sangue. Aleluia. Ele tem esse poder de te restituir, de dar em dobro aquilo que o diabo já pensou em tirar da tua vida. Aquilo que você acha que você está perdendo, você não está perdendo. No Senhor você está ganhando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos que ser vigilantes, não deixarmos o inimigo usar nossa boca com os nossos pensamentos ruins. Isso nós vamos ver lá em Mateus 12:34. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Como está o seu coração? Oh, aleluia! Como você tem enchido o teu coração? É na palavra e nas verdades do Senhor, ou que o mundo está dizendo para você? Como está a tua intimidade com Deus? Irmão, você quer conhecer esse Deus? Se aprofunda na palavra. Busque o Senhor na oração, na intimidade. É no joelho que você vai vencer. É no joelho que te faz aproximar mais de Deus. É no joelho que você vence as suas guerras espirituais. Enquanto você ora, Deus peleja por você. Enquanto você ora, Deus vence as suas guerras. Enquanto você ora, Deus dá estratégias de guerra. Quantas vezes, irmãos, nós tomamos decisões, nós fazemos muita coisa que a gente pode fazer assim, nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque você é dirigido pelo Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Quem é o teu dono é o Senhor. É Ele que te conduz, é Ele que te guia, é Ele que te leva ao caminho seguro. Do que você tem medo, o que o teu coração tem feito para que você fique abalado diante das situações. Aleluia, aleluia. Irmãos, o único que é o nosso inimigo é o diabo. O único que é o nosso inimigo. Não podemos revidar da mesma forma que fomos ofendidos. Desperdiçamos nossas vidas esperando o momento certo para revidarmos a nossa ofensa. Nós ficamos tão felizes quando nós podemos falar assim. A gente para e fala assim, te peguei. Chegou a minha vez. Como nós queremos dar o troco muitas vezes. Como isso faz bem para a nossa alma. Quando alguém faz alguma coisa para nós, a gente fica esperando o momento certo para ir lá e revidar. Jesus não tem essa atitude. Ele pede que nós damos a nossa outra face. O inimigo trabalha na nossa mente o tempo todo para que nós deixamos de ser seres espirituais e nos tornamos seres naturais, seres carnais. Irmãos, quanto mais nós enchemos de Deus, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais o diabo foge de nós. Por isso que fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O velho eu, Adão que está dentro de nós, aquele que é o tempo todo trazer uma ofensa, falar algo que não deve, querer destruir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você tem que pensar com a mente de Cristo e não com a tua mente. Aleluia, porque somos humanos, somos carnais mesmo. Nós registramos tanta coisa na nossa mente, nós guardamos tanta coisa, que depois a gente fala tanta besteira e fala, eu não aguentei explodir, falei mesmo. E as coisas não funcionam assim.
E é nesse pequeno momento que nós perdemos a nossa bênção. Por que nós vemos hoje tantos lares destruídos? Tantas famílias destruídas? Porque um quer falar mais alto do que o outro. Ninguém quer abaixar a cabeça. Ninguém quer esperar o momento certo para falar. Quer falar, quer aliviar. Aquilo que está dentro dele, ele quer falar e pronto, acabou. Mas nós temos que ver que na palavra não é assim que o Senhor nos ensina. Aleluia. Precisamos vigiar para que o inimigo não use nossa boca, não use a nossa mente. Nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 fala isso, que somos embaixadores de Cristo. Eu fico imaginando um crente quando ele está na fila do banco, nervoso, que fala tanta coisa. Aí tem um incrédulo lá que nunca ouviu a palavra de Deus, fica até envergonhado. A nossa boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Aleluia. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruir ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominando todo o pensamento humano e fazendo com que ele obedeça a Cristo. Irmãos, é possível nós termos a nossa mente cativa ao Senhor, pensar nas coisas do alto, aquilo que dá prazer em Deus. Vencer, mas em Deus, as nossas guerras. Temos dificuldade, temos e vamos ter muitas. Nós não podemos ser como Pedro, que foi pedra de tropeço. Nós temos que ser canais de bênção. Nós temos que ser canal de bênção para os nossos maridos. Nós temos que ser canal de bênção para os nossos filhos. Nós temos que ser canal de bênção para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que ter nossa boca cheia das palavras do Senhor, para quando alguém nos procurar, nós podemos ter aquilo como falar em Deus para essas pessoas. O mundo está desesperado, correndo para todo lado, e nós temos que mostrar para o mundo que há um porto seguro para a vida deles, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nada foge do controle do nosso Deus. Onde perdemos a nossa batalha ou vencemos é na nossa mente. Aleluia. Como enfrentamos ou reagimos diante das notícias negativas? A primeira reação é o medo, mas ela não pode nos dominar a ponto de não fazermos o que Deus quer que façamos. Não podemos prostrar diante da situação. Irmãos, não é olharmos para uma situação, ver que aquela situação está difícil, está ruim, falar, não, isso é mentira, não está acontecendo. Está sim, está ruim, está difícil. Mas nós temos que olhar para essa situação e falar, eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que é poderoso em guerra, Ele é general de guerra e não tem uma batalha que Ele entra, que Ele não vença. E quem vai guerrear essa batalha é o Senhor. E é Ele que vai te dar a vitória. E o inimigo vai ser envergonhado. E o inimigo vai ser derrotado. É diante disso, de nós termos, irmãos, porque medo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Hoje eu estava conversando com o Wallace, que eu louvo a Deus pela tua vida, viu, Wallace? Por esses meninos que estão aqui em todos os cultos. Sabe? Eu estava conversando com o Wallace, ele falou uma coisa tão gostosa de ouvir. Ele falou, sabe, irmã Luzinete, esse dia eu cheguei na minha casa, eu senti um mal-estar, uma coisa ruim. Aí eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso para a minha vida, não. Eu vou repreender qualquer enfermidade que esteja querendo me assolar, porque eu quero estar na casa do Senhor.
E ele veio para a igreja sem nenhum problema. É isso. Tem a dificuldade, a situação está ruim, está tudo fora do lugar, mas creia que você tem um Deus que peleja por você e é Ele que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Nós podemos ver isso, irmãos. Estou encerrando. Lá em 2 Crônicas 20, 1 e 3. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? E sucedeu que, depois disso, os filhos de... é 21, irmãos, perdão. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá, o que ele fez? Temeu. Então, Josafá temeu. Aí, Josafá temeu, ele fez o quê? Ele desistiu? E pôs-se a buscar ao Senhor. Pregou em jejum a todo Judá. Primeira coisa, quando ele teve a notícia, quando falou: olha, rei Josafá, está vindo aí um grande exército. Estão se preparando, estão tudo armado. Olha, eles são poderosos em guerra. Estão vindo contra ti. Aí Josafá, na hora, olhou como humano, ele temeu. Acho que ele pensou: meu Deus, estou perdido, porque diante desse grande exército, o exército que eu tenho aqui, não se compara a esse. A Bíblia fala que ele temeu. Mas o mais interessante, que ele buscou ao Senhor. Quando vier a luta na tua vida, quando vier a tempestade na tua vida, creia que tem um Deus que se levanta a teu favor e ele guerreia a tua guerra, porque de Josafá não foi diferente. Josafá clamou ao Senhor, colocou toda a congregação em jejum, até as crianças. E a Bíblia fala que o Senhor fala para ele assim: nesta peleja, tu não terás que pelejar, parai, esteja em pé e vedes a salvação no Senhor vosso Deus. Aleluia! E o Senhor se levantou a favor de Josafá, guerreou a guerra de Josafá. No outro dia, Josafá subiu a ladeira. Quando ele olhou, os exércitos tinham guerreado entre eles. Eles guerrearam entre eles. E os teus inimigos, no nome de Jesus, nessa noite, com a autoridade que há no nome de Jesus, vão cair por terra. Você não vai ter que pelejar. Você não vai ter que abrir a boca. Você não vai ter que sair do teu lugar. O Senhor vai pelejar por você. E Ele vai colocar esse gigante que tem se levantado contra você com acusação, dizendo que você não vai conseguir, que nada vai acontecer na tua vida, pois Deus vai pelejar por você e está te dando a vitória nessa noite no nome de Jesus. Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Saia daqui de posse da tua vitória. E Josafá ainda foi agraciado por Deus, porque ainda foi lá e juntou mais tesouros. Porque deixaram tanto ouro para ele, tanta prata, tantos bens preciosos, que os soldados de Josafá foram até ali buscar e trazer para o reinado dele.
Pois Deus fala nesta noite para você, que aquele que tem lutado contra você vai ver Deus fazer o impossível na tua vida. Deus te dá em dobro. Se você acha que está perdendo, não está, você está ganhando no Senhor. Irmãos, 1 com 1 em Deus é muito. Deus está sempre ao nosso lado, é Ele que nos dá vitória. Não desanima, creia nesta palavra, fortaleça o teu coração. Não permita que o diabo trabalhe na tua mente, não permita que o diabo enfraqueça você espiritualmente, as tuas guerras espirituais. Você só vai vencer espiritualmente, não é naturalmente, não é com teus olhos carnais. Não fica querendo dar jeitinho para Deus trabalhar por você, porque Ele não se alia à carne. Deus é Espírito, Ele só alia ao Espírito, é na palavra dEle. Não adianta você querer falar para Deus, Senhor, está demorando tanto, o Senhor podia ir lá, fazer dessa maneira, tocar dessa maneira. Ele não vai fazer dessa maneira, não. Não é como você pensa, não é como você quer, é como Ele quer fazer por você. Fica no teu lugar, creia na palavra, não desista, não desanima, não desfaleça o teu coração. Não deixa que o diabo trabalhe na tua mente, trazendo desânimo, trazendo incredulidade, trazendo desesperança. Há um Deus verdadeiro, um Deus que traz esperança, que renova as tuas forças, te dá unção, a unção e o poder de filho. Quem te comprou na cruz do Calvário com sangue foi Jesus. E o diabo não tem poder contra a tua vida. Aleluia! Quando ele olha para você, ele vê o sangue de Cristo sobre a tua vida. Aleluia! Creia nisso. Sai daqui de posse da vitória nessa noite. Chega na tua casa, unge teu marido, unge a tua esposa, unge os teus filhos. Essa unção que está sobre você nessa noite, passa adiante, aleluia. E você que está na tua casa, está nos assistindo, creia na tua vitória. Não desista, prevaleça, luta pelo teu lar, não abandone o teu lar, que você vai ver a vitória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, é mais fácil aceitarmos a frase negativa do que a positiva. E não permita isso. Não permita. Aleluia. Creia que tem um Deus que trabalha em teu favor. Creia em um Deus que existe e é poderoso, e você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso, não. Você veio aqui receber a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Como é bom servir a esse Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Mas sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Mas você está protegido debaixo das poderosas mãos do Senhor. Você está protegido debaixo das poderosas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu, irmã Lucinete? Irmã Lucinete foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. E dá uma mulher dessa, irmã Irene, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É um presente de Deus. Quase 30 anos aí. E parece que foi ontem. Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, vamos já encerrar.
Mas antes eu quero dar um microfone aqui para o nosso pastor Adimário orar. Domingo é o nosso culto de ceia. A orquestra vai tocar, né, Wallace? Vamos chamar a orquestra, a Vitória já está aí, ó. Eu chamo a orquestra vai tocar. Domingo a nossa ceia vai ser à noite. Vai começar às 18h30. Então, a partir das 16 horas, eu já quero pedir para o irmão Naelso, para o irmão Ivanildo. Cadê o Ivanildo? Wallace aí, o pessoal que puder dar uma força aí no domingo. A partir das 16 horas, os nossos irmãos já vão estar aqui na igreja. A partir das 16h30, os nossos irmãos vão estar aqui na igreja com aquele kit, que é esse kit aqui, ó. Ele já vem num frasquinho aqui em cima, na tampinha vem um pedaço de pão e o suco de uva. Então os irmãos vão estar distribuindo esse kit para aqueles que fazem parte do grupo de risco. Aqueles que não puderem estar no culto à noite, passem aqui, retire o seu kit, leve para casa. E aí você vai assistir o culto lá da sua casa. E aí nós vamos consagrar os elementos e vamos servir aqueles que estão aqui, e você vai poder participar aí da sua casa também. Porém, você que não faz parte do grupo de risco, você pode vir. Nós temos capacidade aqui, irmãos, cumprindo as determinações das autoridades, da Secretaria Municipal de Saúde, nós podemos receber aqui de 100 a 120 irmãos, pela capacidade da nossa igreja. Nós temos mais de 300 lugares aqui na nossa igreja e nós podemos usar 30%, ou seja, 30% de 300 vai dar quase 90, quase 100 lugares, né? Então, 100 pessoas cabem aqui tranquilamente, mantendo o distanciamento, tudo certinho, e a bênção vai ser grande. Agora eu quero dizer para você também, tem muitas pessoas que nos acompanham, que não são do nosso ministério, não são aqui do nosso bairro, não congregam aqui na nossa igreja. Tem as minhas irmãs, tem a minha mãe, tem pessoas lá do Paraná. Hoje a irmã Zéza está novamente online, a irmã Zéza está lá na França e está nos assistindo. Deus abençoe sua vida, viu, irmã Zéza? Temos orado pela senhora, viu? Então, essas pessoas que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja e querem participar da ceia, se você não puder passar aqui para retirar o seu kit, não precisa. Você adquire aí na sua casa um pouco de suco de uva, um pedaço de pão, pão puma, qualquer pão, irmãos. O que vai valer é a consagração dos elementos ao Senhor. E aí na sua casa você participa da ceia juntamente conosco. Mas para isso você precisa estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Então, domingo, a partir das 16h30, nosso irmão José Pereira já vai deixar os kits aqui, as pessoas vão começar a distribuir e você vai estar na sua casa depois participando conosco. Amém? Vamos colocar em pé? Vou pedir para o nosso pastor Adimário aqui vir fazer a oração final aqui, orar por todo esse povo, por aquelas pessoas que se encontram internadas, aquelas pessoas que se encontram enfermas, que o Senhor possa visitar aonde quer que eles estejam. Amém, pastor Adimário? Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, nós te louvamos, te damos graça por esta noite, por estarmos na tua casa adorando, exaltando o seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Quem sabe aquele que está nos ouvindo, Senhor, tem ouvido também a tua palavra, que esta palavra venha modificar, que venha encher os corações nesta noite, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa também curar, Senhor, diante desta epidemia que estamos passando sobre a terra, mas o Senhor tem cuidado de nós, continua cuidando da tua igreja, guardando, livrando com o poder da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Erga sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo esse povo. E numa só voz possamos dizer: amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.